Scofield, Manejando Bem a Palavra da Verdade, que tem como objetivo nos dar discernimento das doutrinas, para que nós saibamos manejar, separar bem o que é o que, de quem, quando, para quem, por quê, né? A gente poder saber separar as coisas, senão a gente fica misturando. E nós já estudamos o primeiro capítulo, que é o judeu, o gentio e a igreja. Nós vimos que Deus ele contempla a humanidade dividida nessas três classes de pessoas. E agora nós estamos estudando as dispensações. A dispensação, de acordo... O senhor chegou a receber um papelzinho desse aqui, senhor? Ah, tá. A dispensação, segundo a definição que tem aí no nosso gráfico, é um período de tempo nesse período de tempo, o homem é testado, né? É testado, muitas vezes ele toma na testa. Aliás, muitas vezes não, todas as vezes. O homem falhou em todas as dispensações. Aliás, um dos grandes, porque as dispensações elas cumprem muitos propósitos. É para muitas coisas. Um dos propósitos das dispensações é exatamente assim como a gente evangeliza. Sempre que você evangeliza, você tem que demonstrar a necessidade. Você é pecador, você está devendo, você precisa, mas eu tenho a solução. A gente aponta assim, mas quem nos leva a apontar, ou quem aponta conosco, ou quem aponta conosco é o Espírito Santo. E esse é o papel do Espírito Santo, exaltar a pessoa do Redentor de Cristo. Está lá em João 16. Então, primeiro a necessidade. Se é pecador, você precisa, você está devendo. E depois a solução. Não é? Esse sempre é o discurso. Quando a gente termina, seja o semeador, seja a mímica, seja aquele irmãozinho doidão que fica gritando com a Bíblia na mão, sempre tem que passar por esse roteiro. E as dispensações, elas cumprem também esse propósito. Ela aponta a falha e depois aponta o escape, aponta a solução. E as dispensações começaram lá no Éden, com Adão e Eva, e elas vão se estender até que o novo céus e a nova terra passem, assim que comece a eternidade, a nova Jerusalém, a gente lá trabalhando com o Senhor por toda a eternidade. Então toda a história humana, quando você vai até a Bíblia e começa a estudá-la, você vai tendo discernimento das divisões, elas vão surgindo naturalmente. Qualquer um que pegue a sua Bíblia, eu até comentei isso aqui a semana passada, imediatamente já discerne, já percebe que existe pelo menos uma divisão. Tem lá o Velho Testamento, né, Gênesis até Malaquias, aí tem aquela página em branco, assim, lá passando ali meio que 2 textos da Bíblia, tem aquela página em branco escrito assim, o Novo Testamento. Ou seja, é uma coisa perceptível, óbvia, notável, que Deus divide o tempo, que a forma que Deus trata num período é diferente da forma que Deus trata no outro período. Conforme o delito do meliante, pode ser até igual. É um furto, é um roubo, né, na loja. Mas a forma como segurança aborda uma criança que está furtando é diferente da forma que aborda um idoso. Porque eu já trabalhei de segurança, realmente as pessoas roubam em todas as idades. Já pegamos gente idosa roubando, ancião mesmo, casal
gente rica, criancinha, adolescente. E a forma como você trata um e trata o outro é diferente. Com Deus também é da mesma forma. Será que tem aqui nesse trecho da rua, tem placa de estacionamento proibido? Não. Então o carro ali não vai ser multado. Por exemplo, ontem eu estava com a minha filha Raquel, nós fomos buscar a Marluce no serviço. Antes, em frente da Araújo ali, aquela da Praça, tinha umas placas que permitiam que o carro ficasse estacionado ali por 10 minutos. É praxe, né? Para fazer a compra na farmácia. Como está em obras ali, aquele trecho, Santos Dumont, tá aquela bagunça, e eles afunilaram o negócio, assim, cercaram de tela, então, para passar ali na Curitiba agora é só um carro assim, então aquele trecho em frente à Araújo ali agora é necessário para o trânsito. Eles colocaram assim, 50 placas, já viu? Tem placas assim, uma atrás da outra, com aquele E com X, para ele parar e estacionar. Não pode nem descer um passageiro ali. Fiquei brincando com a Raquel que o guarda fica lá, se ele vê a luz de freio acendendo, ele já multa. Pisou no freio, acendeu a luz do freio, já multou, parou. Porque ali realmente não está podendo parar no presente momento que ele está em obras. Então antes, a pessoa chegava, estacionava o carro, ficava ali parado até 10 minutos, fazia sua compra na farmácia, entrava no carro e ia embora. Se a pessoa parar ali agora, ela é multada, porque tem uma placa lá com X vermelho, para ele parar e estacionar. Então, esse carro que está parado aqui, ele não vai ser multado. Se passar alguém da BH Trans aqui, do trânsito, não multa, porque não tem placa. Se tivesse uma placa ali, esses dois carros iam tomar caneta. Como nos dizia o Ivan, cadê a Elaine? Está ensaiando. É porque a Elaine é minha testemunha das coisas que o Ivan já falou. O Ivan, que é cunhado do Cliff, né, Pedro? Cunhado do Cliff. Se não me engano, ele é advogado também, não é? Ele fala que não há crime sem lei que o defina. Ou seja, se não tiver uma lei definindo o crime, aquilo não é crime. Esse blá 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 todo é para os irmãos perceberem que Deus, ele muda o tratamento que ele dá aos homens ao longo dos períodos de tempos, que são chamadas dispensações. A partir do dilúvio, porque antes do dilúvio a situação era muito crítica. A gente lê isso lá em Gênesis 6. A situação estava muito violenta, existia muito homicídio. Aliás, o Senhor Jesus Cristo falou que a nossa época agora, né, no limiar da sua segunda vinda, o final do período da igreja, o período tribulacional, seria semelhante ao período que antecedeu o dilúvio, assim como foi nos dias de Noé. Lembra desse texto? Assim também há de ser na vida do Filho do Homem. Aquela situação caótica, um estado moral degradado, muita violência, muito homicídio, isso que a gente vê aí, muita promiscuidade. Então a situação estava bastante caótica. Por quê? Lá no Éden, o homem vivia em estado de inocência. Ele não tinha consciência do bem e do mal. Tanto que eles andavam nus e nem sentia vergonha por causa disso. A partir do momento que eles caíram no lero-lero da serpente, né, no conto do vigário, né, na mentira da serpente, e que quando Adão mordeu o fruto, aí abriram-se os olhos, aí ele se escondeu, ele teve medo, eles perceberam que estavam nus. O homem passou a ter consciência do bem e do mal, ele sabe o que ele deve fazer. É aquele texto lá de Romanos 7, ele tem noção, percepção do que ele deve fazer, mas ele não tem o poder de fazer isso, ele acaba fazendo aquilo que ele sabe que não deveria estar fazendo. Ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. E durante um período de tempo, que nas dispensações aqui, tecnicamente durou até o dilúvio, a consciência, mas que na realidade vai
a consciência vai durar até lá o final do milênio, é o período em que o homem sabe qual é de que é. Ele sabe o que tem que fazer. Ele tem percepção. Uma criança sabe. Voltando lá ao meu assunto quando eu era QAP, né, que eu era segurança, uma vez eu estava lá no setor de monitoramento, aquelas câmeras, né, que a gente fica olhando dentro do supermercado. Tinha uma mulher de 20, 30 e poucos anos e a filhinha, um filhinho de uns 4, 5 anos. E ela fazendo compra e a filhinha ficava solta pelo supermercado. E essa menininha, ela saiu de perto da mãe e ela foi para um setor onde tinha sandalinhas perfumadas. Ela parece que tinha, sabia o que era tudo. Então ela abria as caixinhas assim e ficava cheirando a sandalinha, né? Cheirinho de morango. Teve uma caixa que ela abriu que parece que tinha um brinde. Um brindezinho assim. Aí essa menininha viu esse brindezinho, olhou assim, claro, eu acompanhando, olhando com a câmera do supermercado. Ela voltou para a mãe dela. Ela voltou, ficou lá com a mãe dela, ela voltou lá na sandalinha. Ela chegou lá na sandalinha, abriu de novo a caixa da sandália que tinha um brinde. Ela ficou olhando aquele brinde assim, ela olhou para um lado, ela olhou para o outro. Isso aí já quer dizer que ela sabe o que está fazendo. E pôs assim na bolsinha, e voltou para perto da mãe. Aí ela ficou lá perto da mãe dela, acho que aquilo foi mexendo na consciência dela, né? Ela ficou com a consciência pesada. Ela saiu de perto da mãe e foi lá. Ou seja, ela tem consciência. Ela sabe que fazer isso aqui está errado. Isso é aquilo que o cientista não consegue explicar. Que ele consegue explicar a nossa formação, o aminoácido, o DNA, não sei o que, a parte física, a parte hardware, que ele consegue explicar. Mas de onde que brota a consciência? Porque nós somos feituras de Deus. E durante esse período, que foi entre a expulsão do Éden, bom dia, entre a expulsão do Éden e o dilúvio, assim como é até hoje, mas tecnicamente naquela época era a chamada, que os teólogos chamavam de dispensação da consciência, o homem que passou a ter consciência a partir do momento em que ele tocou do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter uma responsabilidade, que a sua consciência o governe. Ou seja, você tem a responsabilidade de fazer com que a sua conduta seja de acordo com aquilo que você percebe, que você sabe. E evidentemente que isso falhou, sempre falhou, porque a consciência não é suficiente. Ela te dá o conhecimento, mas ela não te dá o poder de vencer a velha natureza. Então, mais uma vez, Deus está demonstrando: você tem um problema, eu sou a solução está em Jesus Cristo. E Deus vai permitir que o homem passe por situações de todos os tipos. E em todas as situações, o homem vai demonstrar fracasso. Ele vai perceber que não consegue viver sem Deus, agir sem Deus, viver de forma adequada sem Deus. Seja só com a consciência, seja debaixo de uma coisa rigorosa que é a lei. Agora, durante o período da graça é ótimo. Só para ter nome. O período da graça, nós estamos debaixo do coqueiro, o colarinho é folgado igual de um palhaço, o sapato é 5 número maior, a letra do jornal é desse tamanho, e nós falhamos, e a igreja vai falhar, e a cristandade vai falhar, e vai se afastar da verdade, e vai dar ouvidos a ensinos de demônios, e vai ser vomitada na tribulação. Isso é cristandade, não é igreja verdadeira. E também lá no milênio o homem vai falhar, tudo bom demais. Vai ser a Minerolândia, né? O milênio vai ser uma grande Minerolândia, vai ser uma grande Minerolândia, vai ser tudo muito bom demais, vai ser um trem bom de doido, né? Muita paz, muita justiça, tudo isso que o povo pinta a cara e vai reclamar na rua, não vai ter motivo para reclamar. E mesmo assim, quando Satanás for solto no final do milênio, vai ter gente insatisfeita, uma multidão como a areia do mar.
Ou seja, o homem falha em toda circunstância, no aperto, na folga, no bem bom, no difícil, só com a consciência inocente. Que eu estava pensando exatamente na fala da menininha, né, que pegou o brinde, foi para perto da mãe, e depois ela, o sentimento de culpa, a consciência não deixou ela quieta. A consciência, isso aí, esse sentimento de culpa que é terrível, era terrível no Velho Testamento, é terrível. É terrível em todas as dispensações. Nossa, você vê quando nós erramos, como a nossa consciência logo falou, o Espírito Santo ele nos constrange. Imediatamente vem aquele sentimento em que, se nós não rendermos a cruz, vai nos massacrar por dentro, e muitos chegam a tomar decisões extremas por causa desse sentimento. Né? Então, no momento tem gente que chega a suicídio. É isso. Eu queria que o povo que não conhece Jesus Cristo chegue a esse ponto. Sim. Inclusive, a semana passada foi o dia do combate ao suicídio. Eles falaram que 10 mil pessoas suicidam anualmente. E no Brasil, 19 a 29 anos. E com certeza a maioria é por culpa. Sentimento de culpa foi bem colocado. Né? Passou o dia todinho sobre vários eventos combatendo essa questão do suicídio. Então, a culpa, a consciência nossa, ela vai nos acusar mesmo. E nós, a função dela é essa. Nós somos. Foi comer daquele fruto lá. Exato. Nós temos o acusador principal do diabo, mas a nossa consciência, ela nos espreme quando erramos. De tal forma que é irresistível para a gente suportar, se não correr e jogar na cruz do Calvário. É o clímax de Romanos 7. Quem me livra disso? Exatamente. Graças a Deus que não tem condenação em Cristo Jesus. A gente conhece bem essas doutrinas, né? Concho. Qual seria o entendimento que a gente poderia colocar quando eu estou tendo sentimento de culpa, quando eu estou tendo uma ação do Espírito? Como eu posso ser? Eu não estou alimentando uma culpa, e quando é que eu estaria sendo orientado pelo Espírito Santo para confessar? É sutil isso, né? A linha é muito fina. De qualquer maneira, o Espírito Santo sempre vai usar circunstâncias, inclusive o seu próprio sentimento de culpa, para buscar perdão, buscar reconciliação e para buscar retorno ao caminho. Agora, uma coisa é o constrangimento que o Espírito Santo te dá. Dentro daquele mesmo caminho. Problema, solução. Sempre nessa bipolaridade aí. Esse é o problema, aquela é a solução. Mas a coisa é sutil, porque o justo viverá pela fé. Certamente o Espírito Santo usa todas as circunstâncias, inclusive a sua própria culpa, a sua própria consciência, para te conduzir à reconciliação e ao perdão. O que mais ele usa é esse sentimento. Mas, para te responder, o maior diferencial para você saber se é o Espírito Santo ou não, ou se é você mesmo, ou se é algum terceiro te acusando, pessoa física ou espiritual, é o fato de que, isso foi o nosso antigo pastor que falou, o Espírito Santo nunca cobra uma fatura que já foi paga. Se você praticou 1 João 1,9, confessou seu pecado, agiu em cima da palavra, tudo que você faz em cima da palavra, então você tem a certeza que é de acordo com o que está escrito na palavra. Se lá fala, se você confessar, está perdoado e estabelecido, aí está tranquilo. Ele nunca vai te falar assim, aquele pecado que você me confessou semana passada. Ele não cobra 2 vezes a mesma coisa, nunca. Aí já é uma questão meio de Judas Iscariote, aí já é remorso, é um sentimento que tem que ser tratado. Mas perdoado é perdoado, é esquecido. Isso vale também no horizontal. Você perdoa a esposa e depois fica tendo a paciência dela. Mas é o seguinte, você tomou muito café hoje. Você está não. É porque eu estou passado.
infelizmente ou felizmente, nos persegue, porque isso é uma coisa que está... Quando você bate o olho na outra pessoa, ela está envolta, está aberta. É a questão da emoção, né? Desde o princípio, desde a criação do Jardim do Éden, acredito que a primeira coisa foi a emoção de ver a árvore, né? E ter o desejo, uma ligada Quando à outra. Satanás apontou, né? É, A princípio nem era assim tanto chamativo. O rapaz lá que ficou passando um micolo no negócio. Ninguém tira essa responsabilidade dele, é dele. Ele já está condenado, ele morto e destruído. Mas ele usou isso. Ele despertou essa emoção. A emoção do ter, do sentir, porque até então eles estavam nus, eles não sabiam, ou sabiam, mas não tinham. Eles não tinham emoção. A emoção desse do que parece. Emoção nesse sentido negativo. Bom, É que emoção o homem sempre teve. porque essa questão era que ele falou, cuida do jardim, lava a terra, e até aí, nesse ponto, eu posso estar errado, você está aí com a esclarecer também, do Espírito Santo foi avaliando, essa coisa da emoção. E é exatamente o que atrapalha. Eu acho que Nós permitimos que atrapalhe, né? não é tanto o pecado em si, talvez, não sei, eu acho que se a gente fosse, se tirasse a emoção totalmente, pode imaginar uma cena assim, eu acho que seria mais fácil o relacionamento com Deus, porque igual fala, faça o que está escrito, e você age e enfrenta as consequências, mas você domina a sua emoção, você fica ali, e vai naquela direção com fé. Gostaria que vocês A emoção tem um certo peso, mas ela não é o culpado de tudo também, como pareceu que você colocou aqui. Porque o problema mesmo é a natureza pecaminosa. A emoção é só um eco. Tem um folhetinho que o Cliff comprava muito, até me dava muito também para distribuir, que era aquele compridinho das 4 leis espirituais. Olha, excelente, nem acha mais. Coisa boa some, né? Esse folhetinho das 4 leis espirituais, lá nas últimas páginas ele era meio que um caderninho, né? Uma brochurinha assim. Lá no finalzinho falava a respeito da questão de emoções. A emoção é algo feito para responder. Ele até desenhou um trenzinho, lembra de um trenzinho? Lá na frente a máquina da fé, aí ele vem puxando o vagãozinho da razão, depois o vagão da emoção. Se você deixar a emoção lá na frente, aí a coisa bagunça. Muitas das más decisões que se toma é fruto de emoção. Um amor humano, exagerado, raiva. Você não acha que isso é 90%? Mas eu queria talvez dar uma importância pelo que a gente observa no mundo. E mesmo eu penso que a emoção não é tão culpada de muita coisa, não. É um fator complicador. É um fator complicador. Por isso eu acho que ela tem que estar submetida à fé. Porque no folheto a emoção era citada, porque falou assim, olha, você acabou de aceitar Jesus, você é nova criatura. Você não está sentindo nada, não. Mas não deixa isso te atrapalhar, porque é pela fé. Eu falei, eu não estou me sentindo salvo, não. Mudou alguma coisa aqui dentro, isso vai acontecendo com o tempo. Ela precisa ser respondida à palavra de Deus. As emoções. Se não submete suas emoções à palavra de Deus, você vai entrar, vai virar. Ela vem lá o terceiro vagão, submetida à razão que está submetida à fé. Claro. Claro. Ela acompanha a fé. A pessoa nasce de novo, a priori, sim, nada mudou, não continua com o olho cascado, né? Levemente mas talvez por causa da situação de momento, você fez. Aí Satanás usa muito. Não, você olhou uma pessoa ali na hora, e a pessoa se virou por fé, mas ela não te eliminou a emoção, ela não teve emoção naquela hora, ela simplesmente pela convicção, ela sim. Depois é que ela vai raciocinar, eu não senti nada na hora, mas aí ela vai. Não, tem gente também que chora. Não tem gente, depende do passado, da emoção, da carga de problema que ele está saindo. A Márcia está aqui para fazer a pergunta. Senha 3. O senhor tem
tem mais 65, não tem? Então, prioridade, prioritário. Primazia, prioridade, primazia. É o seguinte, sobre a noção do que é certo, essa história da menina que contou. Eu sou impressionado A até hoje. coisa que eu fico achando que é muito importante, até vinha falando com minha esposa no caminho, filho, nós temos que ter confiança no que Cristo fez por nós. Que nós nunca vamos, como você também estava dizendo, nós nunca vamos fazer o certo, sempre o certo. Nós vamos quase sempre estar fazendo o que é errado do que é o certo. Agora é preciso ter confiança. Confiança por quê? Porque, por exemplo, domingo eu não estive aqui. Eu posso virar, eu posso olhar para os irmãos tranquilamente, sem nenhuma cana e falar, eu não estive aqui domingo. Por quê? Né? Minha esposa teve um problema de saúde. E eu, dentro das muitas coisas que eu fiz durante o dia, eu falei, vou pegar uma carona disso aqui, também não vou não. Eu justifiquei porque ela não podia vir. Só que depois eu liguei para você já falei, como uma consciência passou assim, porque estava doente de sua esposa, né? Não sei não. Você podia ter estado lá. Você não foi, aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou. Então, o que acontece? Se incomodou, eu acho que uma coisa interessante. Ó, gente, se o Espírito Santo não se acorda, filho, você errou. É isso aí. O Rafa experimentou isso essa semana. Ele incomodou. E se lança nos braços de Jesus. Não fica preocupado com o que. Se você começar a pensar assim, mas eu até chegar domingo, eu vou chegar lá para ficar com já. Como eu vou olhar para os irmãos? Olha da mesma forma e coisa todo dia. Que eu acredito que Cristo está em vocês, como está em mim, tem todos que queriam batizar de novo. E Cristo tem amor para nossas vidas. Nós não temos que ficar com medo do irmão saber que eu pisei na bola. Se você ficar com medo de que o irmão saber que pisou na bola, você vai continuar pisando as outras bolas sempre seguindo. A partir do momento que você conheceu, confessou, admitiu para o Espírito Santo, filho, eu errei mesmo. Perdão. E continuar a caminhar. É mesmo porque tem um versículo que fala que todos nós falamos em muitas coisas. Já tira a primeira pedra aqui. Qualquer besteira, nós vamos soltar o Não, eu estava pensando sobre essa questão da menina, da culpa que você estava falando, e o cristianismo é a única religião que trata essa questão. Você está me prestando atenção? Então, olha muito. Eu fico olhando lá para Não sei dentro. conversar com ninguém olhando. Não, eu fico olhando para dentro do pensamento. Então, assim, porque Porque eu estou pensando na conotação da religião, mas tudo bem. Bom, mas porque eu vou chegar? Porque nós moramos na África e a gente tinha acesso a conversar com os muçulmanos, né? Com mais tinha lá. E isso é uma das coisas que a gente está conversando com eles, né? É que o islamismo trata a questão do pecado, mas não da culpa. Você pode perguntar para o muçulmano, ele é um problema para ele, porque o islamismo não trata isso. Né? Essa multidão é verdadeira. E o pastor Stevens uma vez falou uma coisa que também ficou na minha cabeça, é que o maior motivador é amor e não culpa. E muitas igrejas, muitos pregadores, infelizmente, usam a culpa como uma forma de manipulação, mas querer desmotivar. Vocês questão de dízimo, questão de vir para a igreja, você não veio para a igreja, blá blá blá. Você perdeu, sei lá, aquelas coisas. Tem um cântico péssimo que eu odeio, que fala assim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Nossa, eu morri por você, não vai fazer nada por mim, não? Cobrando, chantagem, emocional. Eu odeio esse cântico. Ele é muito da lei, ele é galistéreo. Então, assim, essa questão de usar a culpa em vez de motivar através do amor. Isso é uma coisa que a gente vê, infelizmente. Que nem é sentimento, o amor. O amor é fruto, né? A gente vem falando isso para duas caminhos. Inclusive, a cultura brasileira, nós brasileiros, eu me incluo, a gente usa muito a culpa, né? Sim. Você não fez isso, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, a gente aprende isso da nossa mãe, né? A nossa mãe manipula a gente o tempo inteiro, desde criancinha. Ó, foi bonzinho. Manipula demais. Agora, eu Se creio
comer tudinho. Isso é mundial, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o Natal, né? Se você foi bonzinho uma ano inteiro, você vai ganhar um presente. Não tem Isso é cultura satânica. Agora, voltando à questão que o João levantou, a questão, eu também creio que o Espírito ele não te traz condenação. Ele nunca, né? Condenação vem de nós mesmos ou do inimigo, né? Ou de outras pessoas. Mas ele é aquele toque leve, né? Ele não traz condenação. Ele pode até, exatamente, essa palavra. Ele convencerá o mundo do dia da justiça. Queria colocar da seguinte forma, a questão da culpa, a consciência que nós temos espiritualmente, aí me trouxe naquele momento, por isso que eu levantei do supetão, a questão do ladrão crucificado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não passou por nenhum procedimento, né, por nenhuma situação, né. O momento que ele creu, que ele teve a fé, né, que a revelação de Deus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, reconhecer Deus em Jesus Cristo, levou a ele a falar, lembra-te de mim. Então, passou por cima de tanta coisa, foi imediato, não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aí eu fico assim, gente, é muito transcendental, né? Sim, é sempre pela fé. É fé isso. É muita fé. Um pregado na madeira fala coisa assim, você me leva para o céu? O cara está tão numa situação ruim quanto eu estou aqui, e ele vai ter poder de me ajudar. Ele demonstrou fé. Com certeza que esse treino no ministério ele deve ouvir falar muito Como é que é? Assim, das maravilhas. não tem como. Quem viveu naquela geração não tem como não ter ouvido falar de Jesus. Até mesmo os presidiários. É tanto que da esquerda falou, você não salvou a muitos, salva a ti mesmo na nossa Sim, vida. o nome dele era conhecidíssimo. Era conhecido. Não tem como conhecer o Pelé. Todo mundo sabe, naquela época todo mundo Qualquer sabia. parte do mundo você for, todo o pessoal conhece Pelé. E lá regionalmente aqui na Palestina, todo mundo sabia quem era Jesus. Nos discursos dos apóstolos no livro de Atos, fala varão, famoso pelas obras, aquilo que ele andou aprontando lá. Eu queria entender melhor essa colocação que a Márcia fez em relação ao muçulmano, para ver se eu entendi. Porque pelo que eu entendi é isso, então, a questão de cultura. Nós aqui da América do Sul é que somos muito emotivos. Ridículo e idiotamente emotivo. Bom, Não da América do Sul, mas. Essa é a minha opinião. Esse é um. Eu vim conversando isso com a Marluce. Eu detesto o tal da emoção e sentimento. O Ocidente também. Pois é, e quando a Márcia falou Os canadenses a primeira fala pareceu que há uma diferença. E há com relação à culpa muçulmana. Não, existe diferença cultural. Não, a religião em si não tem nada que aponte para o que. Você está falando da doutrina do Corão lá, nada do que alivia ao Corão, né? isso, nada que trate isso. Eles estão precisando do livro de Levítico. O livro de Levítico é um estudo fantástico, ele mostra as várias facetas e provisões que existem no sacrifício de Cristo, com relação a todos os aspectos divinos, os aspectos humanos, os aspectos técnicos, os aspectos emocionais, todos os aspectos. Então, conforme eu ia falando, isso é meio que um preâmbulo ainda que vai estendendo, né? Deus divide o tempo. Isso é muito perceptível até em qualquer Bíblia, quando você observa que tem Antigo e Novo Testamento. E essas divisões que os teólogos acabaram chegando à conclusão que são 7 dispensações, ou 7 períodos durante o qual o homem testa a obediência, ou Deus testa a obediência do homem com relação a uma revelação específica. Antes, entre a expulsão do Éden, entre a queda e entre o dilúvio, Deus permitiu que o homem ficasse numa situação em que
a consciência do homem é que deveria ser suficiente para impedi-lo de pecar. Deus não tinha nenhuma placa, não tinha estacionamento proibido, não tinha faixa, não tinha nada. Imagina, isso foi o mundo pré-diluviano. O homem com a natureza que ele tem, a lei de Gerson, sempre eu primeiro, o melhor para mim, primeiro eu, depois os outros lá que se lascam. Imagina nós com essa natureza que nós temos, com o velho homem, sem uma placa, sem um sinal, nem um risquinho. Não tem lá fila, prioritário, mais de 65, é proibir fumar, é proibir parar de estacionar, não tem polícia, não tem guarda municipal, não tem polícia federal, não tem polícia civil, não tem polícia militar, não tem nada. Imagina o mundo sem isso. Com isso já é do jeito que é, difícil de segurar o homem, né? Vai essa turma de baderneiro, quebra banco, quebra tudo, imagina, não tem polícia, os caras vão quebrando até, não cansei de quebrar, vou para casa, não aguento mais matar, roubar, pôr fogo, cansei. O mundo era um caos, o mundo pré-diluviano era um caos, cada um fazia o que desse na teia, não tinha autoridade, não existia governo, não existia lei, não existia nenhuma placa, a ponto de Caim matou, já dentro da dispensação da consciência, ele matou o próprio irmão e Deus o protegeu. Deus colocou um sinal na testa dele e falou: se mexer com ele, mexeu comigo. Por quê? Deus não poderia cobrar dele esse homicídio, porque não existia um preceito, não existia uma lei, não existia uma proclamação falando não matarás. Ele estacionou e não tinha placa de é proibido estacionar. O guarda não pode te multar por estacionamento proibido, porque você parou num lugar onde não tem placa. Você para no sinal vermelho e o guarda te multa porque você avançou o sinal, você avança no verde e te multa. Tem, como diz o advogado, né, o concunhado do pastor Clipe, o Ivan Araújo Neves, lembra ele falando isso? Não há crime sem lei que o defina. E naquela época, no período da consciência, não existiam leis, não existiam preceitos, não existiam coisas escritas que definissem as transgressões dos homens naquele período. E a coisa ficou do jeito que ficou. A ponto de Deus falar assim: me arrependo de ter feito. Romanos 4 fala que, versículo 15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E o homem só vem crescer o pecado quando a Bíblia fala, a lei fala: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E o homem... A lei suscita ira é um caso interessante. Me lembra uma foto que eu vi na internet assim: 12 pés ao redor de uma placa assim: é proibido pisar na grama. Já viram essa foto? É muito interessante. Que é uma ilustração do livro do Al Lindsay, não é o escritor do Universo para Viver? A questão da lei suscita ira. Porque a partir do... Aí Deus deu shift del lá na humanidade, deletou. Se não fosse o Noé, já teve época que eu tive raiva desse versículo, uma época eu estava desviado. Eu li esse versículo, eu morria de raiva desse versículo. Ô Noé, por que você entrou nisso? Eu falo assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Nossa, tinha uma época que eu tinha muita raiva desse versículo. Hoje eu gosto dele. Hoje eu faço ainda bem que o Noé, ele era caxião, né? Resolveu, mesmo sem ter nada escrito, ele andava com Deus. É lógico, houveram exceções, né? A geração pré-diluviana era assim, mas houveram exceções. Enoque era tão exceção que Deus levou. Ele falou: você é bom demais, vem para cá. Você já virou anjo. Vem morar comigo aqui. Mas, em função da insuficiência da consciência em governar e limitar as ações do homem, a partir do dilúvio, Deus instituiu o governo humano. O governo humano
se iniciou a partir do momento em que Noé e sua família saíram da arca. Isso está tudo lá em Gênesis 9, de 1 a 7. Iniciou-se um período que vai se estender até o final da tribulação. O último governante humano vai ser o anticristo. Quando então, após a segunda vinda de Cristo, vai ser inaugurado o reino, ou o milênio, ou o governo milenar, no qual Cristo pessoalmente vai governar a humanidade. Mas até lá, a gente está dentro do que está escrito aqui em Romanos 13. Face o fato que o homem não consegue segurar a sua onda, que a sua consciência não é suficiente para detê-lo nas suas ações que venha prejudicar a si mesmo e a coletividade. Aí nós caímos aqui no Romanos 13, que diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Lembra lá no diálogo dele, Jesus Cristo, com Pilatos? Pilatos: ô rapaz, me respeita, eu sou o delegado aqui, você não sabe que eu tenho poder para te matar, te liberar, mandar você embora agora? E Cristo respondeu: nenhuma autoridade terias se do céu ou se do alto tivesse sido dado. E Daniel, quando nós estudamos Daniel, nós esbarramos lá naquele versículo também. Já foi outrora cantado, né, pela comunidade, né? Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos, é ele quem muda as estações, remove reis e estabelece reis. Lembra? Seja bendito o nome de Deus. Bons tempos que nós cantávamos os versículos. É ele que, está até falando de tempos, né? Ele é que ordena e trabalha com as divisões do tempo, com as épocas. É ele que muda reis e estabelece reis. Isso é quando ele recebeu a revelação do sonho para ir lá falar com Nabucodonosor. Está aqui em Daniel 2, é Daniel 2, 20 e 21. Ele remove reis e estabelece reis. Então, ó, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, é uma instituição divina. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Isso aí a gente vê no jornal toda hora. Tem a blitz. Se você resolver furar a blitz, correr, alguma coisa vai acontecer. Normalmente é tiro. Normalmente costuma morrer gente. Isso em qualquer nível. Toda e qualquer forma de autoridade. O chefe de turma lá, a classe de primeiro ano de grupo lá, 20 menininhos. Aí a professora resolve eleger um dedo duro, que é o chefe de turma. Aquilo ali foi permissão divina. Porque pelo fato do homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, todos têm, e ele fala em inúmeras passagens das Escrituras, que ele não faz acepção de pessoas. Deus não distingue entre pessoa e pessoa. Fala: eu vou salvar aquele fulano porque ele é de olho azul, mas não vou salvar aquele outro porque o cabelo dele é encaracolado. Não existe isso. Deus trata todos absolutamente de forma igual, sem acepção nenhuma. Independentemente até de ser judeu, gentio e igreja. Aí já entra em outras particularidades, que nós até já vimos. Então, a permissão divina de um homem estar sobre outros 10 homens, 20 homens, 200 milhões, tem uma mulher aí que manda em 200 milhões. 200 milhões? Recentemente atualizaram a nossa brasileira. Vai ter um que vai mandar no planeta inteiro. Tudo isso é por permissão divina. É para ver se a coisa funciona. Para pôr um pouco de ordem na bagunça.
Até mesmo na época de Moisés, o sogro dele aconselhou ele a estabelecer uma hierarquia para que ele pudesse governar, pudesse liderar seu povo. Hierarquia funciona, hierarquia é divino, hierarquia é a forma de Deus trabalhar. Satanás é anarquista, ele gosta de fazer bagunça. Prosseguindo aqui, verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário, está falando para a igreja, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; e a quem honra, honra. Concordar, muitas vezes a gente não concorda, não. A gente sabe que a coisa é avacalhada. Que o próprio governo humano, dentro do propósito da tribulação, das dispensações, quer demonstrar que o homem falha em toda e qualquer circunstância, o governo humano é só mais uma forma dispensacional que Deus permite para demonstrar a incapacidade humana de autogerência, de se auto-administrar, seja em inocência, seja em consciência, seja sendo governado por outro, seja sendo absolutamente faltou a palavra, comprimido por 613 mandamentos, que foi a lei, seja aqui no colarinho folgado da graça, seja lá no milênio, em todas as circunstâncias, a coisa sem Deus não funciona. Da mesma forma é o governo humano, por isso que existe corrupção, mensalão, muito imposto, e até mesmo perseguição em função do Evangelho. Que na realidade, o Paulo, ele está falando isso porque na época dele era uma época complicada. O Império Romano era um império muito férreo, rígido. E existiam questionamentos das várias células, né, que iam brotando, das várias igrejas locais, com relação a essa questão de: mas eu tenho que me subordinar a esse governo corrupto, esse governo explorador, tanto imposto, eles perseguem os cristãos. Aí é a parte out do Evangelho, né? Sim. Você tem que... Rafa, já caiu essa coisa. Tem que pagar, sim. É abusivo, mas tem que pagar. Se não gosta, não concorda, não vai baixar a poder dela, mas tem que obedecer. Seja o chefe de sessão, seja o chefe de classe, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, não importa. Porque aí a gente cai lá dentro de 1 Pedro, capítulo 4. Dentro dessa circunstância da época em que as cartas foram escritas, mas que tem aplicação para todas as épocas. Em 1 Pedro 4,14 fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, que aí depois a gente acerta do lado de lá, no caixa do Bimar, né? Lá no Tribunal de Cristo, no Galardão. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E aí lá no verso 19: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Ou versículo 1 de engolir, assim,
Você sofrer segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que eu sofra. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, é assim que as coisas funcionam. O governo humano é falho, assim como o homem falha em todas as dispensações, mas é um ministro de Deus para fazer a coisa funcionar, porque antes era pior. Antes do dilúvio, a coisa era pior. E a tendência é que fique cada vez pior, assim como foi antes. Mas ainda bem que nós temos um Deus que nos guia, nos livra em todas as circunstâncias. Porque o que é comum em todas as dispensações é que nele nós temos alívio, nele nós temos refúgio, nele nós temos ser fresco. Sem precisar guardar a lei, sem precisar necessariamente ser governado pela consciência ou qualquer outra coisa. Amém? Podemos orar? Paizinho, em nome de Jesus, somos